Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da explanação da palavra, queria fazer uma sugestão aos irmãos, que devem ter percebido que a pastoral de hoje foi escrita pelo nosso pastor emérito, né? Os irmãos devem ter observado isso. A nossa sugestão é de que, sendo o texto muito condensado e tendo várias citações bíblicas, os irmãos, quando for para casa, ou hoje, ou na hora do seu culto particular, procurem ler o texto com os versículos. Os irmãos, se lerem os versículos, terão uma melhor compreensão do texto. Nós vamos fazer uma conexão entre a série de estudos que vimos fazendo em torno do texto centralizado em Êxodo capítulo 14, versículo 15, com um texto do Novo Testamento. Êxodo 14, versículo 15, espero que os irmãos já tenham decor, que já nos referimos a ele várias vezes deste púlpito. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos fazer conexão com o texto que narra a ressurreição de Jesus. Capítulo 20 do Evangelho de João. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Até o versículo de número 21. Parte do 21. João 20, de 1 até 21. Com toda a reverência, ouçamos a leitura da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vem o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Até aí, irmãos. Acho que bastaria até a leitura do texto, porque ele é tão expressivo, né? Mas nós temos aqui a missão de usar o texto para a edificação dos irmãos. Nós vamos destacar o versículo 17 e uma parte dele de modo especial. Jesus falando a Maria Madalena, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E mais restritamente esta porção: vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: nosso Pai, estamos ansiosos por ouvir a tua palavra e a explanação dela. Um desejo também de, ó Pai, receber de ti a instrução e também a edificação. Precisamos tanto, tanto desta palavra. Num tempo em que as palavras estão voando, ó Pai, atingindo o nosso coração, que nos trazem até desalento. Queremos o teu conforto, queremos a tua assistência, queremos a tua paz. Fala-nos através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Vai ter com os meus irmãos. Meus irmãos. Minhas queridas irmãs, meus diletos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há muita similaridade entre o texto e as circunstâncias da narrativa do texto do Antigo Testamento e as do Novo Testamento que acabamos de ler. Há muita similaridade, guardadas as devidas proporções e peculiaridades quanto ao número, à época e o contexto histórico. O primeiro grupo, podíamos chamar, era o grupo que constituía os crentes da Antiga Aliança. E o outro grupo, podemos dizer que era constituído dos crentes da Nova Aliança. O primeiro texto foi do Velho Testamento, o segundo do Novo Testamento. O primeiro grupo da Antiga Aliança estava cumprindo o plano de Deus para a posse da terra prometida. O outro grupo iria cumprir também o plano de Deus para que a humanidade conhecesse o caminho para os céus. Ambos estavam em situação semelhante, parados, apavorados,
com medo dos inimigos que vinham ao seu encalço e preocupados com o que viam diante de si, na expectativa quanto ao que o futuro lhes reservava. Ao grupo da Antiga Aliança, Deus teve de despertar, exigindo que prosseguisse, que fosse em frente, porque Ele estava no comando. Ao outro da Nova Aliança, Jesus mandou mensagem, que nas entrelinhas nós percebemos que está declarando àqueles seus irmãos que Ele estava ainda atento a eles, atento aos seus escolhidos, e que, como prometera, iria para o Pai, a fim de lhes preparar lugar. Mas os da Nova Aliança, os discípulos, a princípio, estavam tão apavorados que, a princípio, não aceitaram nem acreditaram na novidade. Só com a presença física do Senhor é que eles creram e foram consolados. Ó, irmãos, o mesmo ocorre conosco também. Diante das circunstâncias em que a vida nossa esteja em perigo, em que o futuro esteja ameaçado, é o momento, então, de nós atentarmos para o recado de Jesus. O recado de Jesus que diz: vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes. E esse é o tema da nossa reflexão desta manhã. Recado de Jesus aos seus irmãos. Você pode repetir? Recado de Jesus aos seus irmãos. Recado de Jesus aos seus irmãos. Justamente o recado que ele deu logo após a ressurreição. E esse recado nos atinge também. Esse recado também nos atinge, meus irmãos. Então, vamos refletir em torno desse recado de Jesus aos seus irmãos. Nas entrelinhas, nós podemos notar 3 revelações do Senhor nesse recado. Nas entrelinhas. A primeira coisa que Jesus está dizendo aos seus irmãos, e nós nos incluímos entre eles, é o seguinte: missão cumprida. Subo para o Pai. Subo para o Pai. Foi o que ele mandou dizer, em primeiro lugar, àqueles seus irmãos. Ora, o projeto da Trindade para a salvação dos eleitos já tinha sido completado com a encarnação, vida terrena, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cumprida então a sua missão, conforme ele já tinha dito, voltaria à presença do Pai para reinar à destra dele. Mas observemos, na ocasião do recado, Cristo ainda detinha a sua natureza humana, que assumira em nosso lugar. Ele sofreu, morreu, ressuscitou em nosso lugar por nós, restaurando-nos diante do Pai. O tudo consumado da cruz propiciou a nossa justificação. E o tudo consumado que nós percebemos do seu recado nos restaurou o direito à vida eterna. Isto significa, irmãos, prestemos atenção, que tendo Cristo realizado perfeita redenção, não precisamos fazer mais nada, a não ser aceitar a sua paz, a paz que ele dá aos seus irmãos, quando diz: paz seja convosco. Não precisamos dos nossos méritos que não possuímos. Não precisamos dos méritos de outras pessoas que não têm nenhum valor para Deus, por mais santas que sejam. Significa também que devemos lançar para longe o medo, a preocupação com as coisas presentes e a dificuldade com respeito ao futuro, a incerteza quanto ao futuro.
A morte e a ressurreição de Jesus nos deram garantia de salvação e vida eterna. E mais ainda, isso é o mais confortador, significa que, tendo Jesus cumprido a sua missão, estamos salvos para sempre, com a missão cumprida por Jesus em nosso lugar. Assisti a um filme da história de um homem que foi condenado injustamente pela morte de um desafeto seu. Embora alegasse inocência, as evidências eram contrárias a ele. Anos depois, por bom comportamento e progressão de pena, ele foi libertado, decidido a encontrar o verdadeiro autor daquele crime para limpar o seu nome. Para a sua surpresa, ele acabou tendo conhecimento que a vítima estava viva. E ela mesmo tinha preparado aquele trama por vingança. E soube ainda que o homem residia num país vizinho. Ao comentar isso com o seu advogado, ele desabafou. Tenho vontade de matá-lo. Ao que o advogado respondeu, você pode fazer o que quiser, com o respaldo da lei, porque a lei declara que ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. É. Assim também a palavra de Deus mesmo, a lei de Deus. Nós já fomos condenados à morte pelo nosso pecado, condenação essa que foi cumprida por Jesus em nosso lugar, satisfazendo completa, cabalmente, inteiramente a justiça de Deus. Estamos livres, irmãos, estamos livres, conforme Paulo nos acentua em Romanos capítulo 8, versículo 1. Os irmãos conhecem o texto que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Recado de Jesus aos seus irmãos. Nas entrelinhas estamos entendendo, lendo esse recado de Jesus. E a primeira coisa que nós percebemos é que ele nos diz: missão cumprida. Subo para o meu Pai. E a segunda coisa que nós percebemos nas entrelinhas desse recado é que Jesus está dizendo: estou vivo. Missão cumprida, estou vivo. Subo para o meu Pai. Ora, se Cristo iria para o Pai é porque ele estava vivo. Porque os que estão na presença de Deus estão vivos. Até porque o próprio Senhor tinha dito: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. No próprio recado, há uma revelação de Jesus que tem grande cunho teológico, doutrinário. Essa declaração dele: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Há 2 cláusulas aí: para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Nas entrelinhas, nós percebemos que Jesus está dizendo, na primeira, para meu Pai e vosso Pai, significa que ele está dizendo: eu subo para meu Pai e vosso Pai. O Pai está se referindo que Deus é Pai da sua natureza divina e da sua natureza humana. Como é nosso Pai, Pai da nossa natureza. Repito, nessa primeira cláusula está se referindo ao fato que Deus é o seu Pai na sua natureza divina e na sua natureza humana, como é Pai da nossa natureza humana. Mas na segunda cláusula, Deus, meu Deus e vosso Deus, está se referindo apenas à sua natureza humana. Porque Deus é Pai de Jesus, mas o Pai não é Deus de Jesus. Jesus é Deus com o Pai. Então, na segunda cláusula, ele está se referindo à sua natureza humana. Isso é muito significativo, meus irmãos. O que quer despertar na cristã é que ele, na sua encarnação,
assumindo o corpo em nosso lugar, Ele já completou a obra e já nos deu acesso à vida eterna. Então, meus irmãos, o recado do Senhor aos discípulos amedrontados era para o seu conforto, pois estavam angustiados, apavorados, porque o seu mestre, o seu Senhor, morrera. E com isso também todas as suas esperanças também. Mas agora ele tinha ressuscitado e estava vivo, inclusive na sua natureza humana. Muitas vezes, irmãos, perplexos, desanimados, amedrontados com as adversidades desta vida, nós agimos como se o nosso Senhor estivesse morto. Mas é preciso lembrar que Ele está vivo e atento a nós, a despeito das circunstâncias ao redor. E no momento próprio, Ele aparecerá para confortar-nos, dizendo: paz, paz seja convosco. E um dia, estaremos com Ele para gozarmos esta paz eternamente. Há anos, alguns anos, um senhor tem procurado provar legalmente que está vivo. Eu repito, né? Há alguns anos, e ainda não conseguiu. Há alguns anos tem procurado provar que está vivo. Antes ele tentara fazer uma transação e teve conhecimento de que havia uma certidão de óbito com o nome dele e todos os seus dados. Ele anteriormente havia perdido a sua carteira de identidade e requisitara ou pedira uma segunda via. Curiosamente, a carteira de identidade dele foi encontrada por um morador de rua que a colocou no bolso da sua calça. Logo depois ele sofreu um acidente e morreu. E foi expedida justamente uma certidão de óbito com os dados e as informações que estavam naquela carteira de identidade. Legalmente, o homem estava morto, embora efetivamente vivo. Para os discípulos trancados na casa, na sala, com medo de judeus, e para os que estavam lá no caminho de Emaús, Jesus estava morto, embora houvesse ressuscitado. Foi preciso que o próprio Senhor pessoalmente provasse que estava vivo. Ainda hoje, irmãos, há muitos trancados na sala da sua desesperança, ou vagando pela estrada do desânimo, aos quais parece que Jesus está morto. A esses, meus irmãos, há um recado de Jesus específico, através do apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Os irmãos podem abrir? Vamos ler juntos? É um conforto para nós, meus irmãos. Às vezes nós agimos assim também. Eu confesso que às vezes cometo esse erro, né? Essa falha. Né? Às vezes nos parece que Jesus está morto. Mas ele diz assim, Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Vamos ler? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não é esse o texto? Então eu estou enganado. Vamos. Hã? É o 17? Que é o final do texto. Então. É lá no final, é mais no final do texto. Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia, Jesus está vivo, vivo para sempre, meus irmãos. E atenta a nós. Recado de Jesus aos seus irmãos. Nas entrelinhas, nós percebemos algumas revelações de Jesus nesse recado. A primeira revelação, Jesus nos diz, missão cumprida. Na segunda, ele nos diz, estou vivo. E na terceira, voltarei.
Missão cumprida, estou vivo, voltarei, subo para meu Pai. Esta revelação tem muito a ver com a promessa de Jesus feita aos discípulos dias antes, né? Provavelmente lá no cenáculo. Vamos abrir o texto em João 14. Os irmãos sabem de cor, eu sei de cor. João 14, na antiga versão. Né? João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele assevera nesse texto o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. O advento de Jesus é fato certo. Agora, essa vinda dá-se-á de duas formas: individualmente e escatologicamente. Individualmente e escatologicamente. Individualmente, por ocasião da morte dos seus eleitos, de cada um de seus eleitos. Individualmente, Jesus aparecerá por ocasião da morte dos seus eleitos, de cada um dos seus eleitos. Como ocorreu com Estevão, que na hora da morte viu o céu se abrindo e o Filho do Homem, aquele que nos representou, à destra do Pai. E como figuradamente Jesus nos revela na parábola do rico e do mendigo Lázaro. Diz o texto lá: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É uma linguagem figurada que os judeus entendiam muito bem. Os céus para os judeus eram o seio de Abraão. Ele virá. Pessoalmente, individualmente. Quando o crente morrer, Jesus estará presente ali para levá-lo para a sua presença. Minha mãe contava que as últimas palavras da sua irmã Esther, que se tinha convertido a Cristo, pelo que me lembro, isso foi há muito tempo, foram as seguintes, as palavras da minha tia Esther: está muito escuro aqui. Agora surge uma luz e uma pessoa vem ao meu encontro. É Jesus! É Jesus! E então, deu seu último suspiro. Alucinação ou não, ela, meus irmãos, tinha certeza como nós, de que Jesus cumpriria a sua promessa, que iria buscá-la para a sua presença. Escatologicamente, Jesus virá de forma, à medida que os seus escolhidos foram morrendo, e virá com grandeza, com esplendor, com majestade e glória, conforme Paulo nos revela em 1 Tessalonicenses, que nós vamos abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A partir do versículo 16. Até 5, versículo 3. Eu vou ler o texto, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, da vinda de Jesus, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Jesus virá. Virá na majestade e glória junto com os anjos, para o encontro dos seus. Quando? Ninguém sabe. Não sabemos. Por isso, como recomendou Paulo, devemos estar vigilantes, irmãos, para que, quando ele vier, nos encontre firmes e fiéis para levar-nos à sua presença e à presença de seu Pai. Essa é a nossa grande aspiração. Quem não gostaria que Jesus viesse hoje? Que coisa maravilhosa seria, né, meus irmãos? Ser arrebatados. Mas enquanto ele não vem, fiquemos vigilantes, porque ele virá. Um senhor, em sua caminhada, parava sempre em frente a uma bela mansão, cujo florido e bem tratado jardim muito admirava. Um dia, ao avistar o jardineiro, chamou e perguntou-lhe: o seu patrão vem sempre aqui? E o jardineiro respondeu: não, só raramente. E ele continuou: por que é que você conserva esse jardim tão bem tratado e tão bonito, como se seu patrão viesse amanhã? E o jardineiro retrucou: amanhã não, hoje. Hoje. Devemos estar atentos assim também, meus irmãos. Não com o nosso jardim espiritual preparado para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na ressurreição, logo após a sua ressurreição, Jesus mandou um recado aos seus irmãos. E esse recado chegou até nós. E nós perguntamos, meus irmãos, quem eram esses irmãos de Jesus? Uns homens apavorados, acovardados, medrosos, trancados numa sala. Um deles o tinha negado 3 vezes. 2 deles pediram fogo do céu para destruir uma cidade. Um outro até chamado de Títimo, porque era um indivíduo incrédulo. E assim por diante. Esses eram os irmãos de Jesus. Então nós não podemos incluir entre esses irmãos. Jesus deu esse recado a eles, através de Madalena, e nós, nas entrelinhas, entendemos bem esse recado. Ele está dizendo: missão cumprida. Você não precisa dizer mais nada, porque eu já fiz tudo. É só aceitar a paz que eu ofereço. Eu estou vivo. Estou vivo. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam tristes e desalentadoras, eu estou presente e atento aos meus escondidos, e no momento próprio eu vou socorrer. Eu voltarei. Eu voltarei. Mas a palavra mais importante, ele deixou para transmitir aos seus irmãos pessoalmente, quando atravessou aquelas paredes da sala em que eles estavam trancados. Embora tenha feito uma advertência até muito suave, ele não os repreendeu pela sua covardia. E procurou confortá-los, dizendo: a minha paz os dou. Paz seja convosco. Porque naquele momento não estavam precisando de repreensão, e estavam precisando de paz.
como nós nas diversidades desta vida, quando estamos perplexos diante da situação, pensando que o nosso Deus, que o nosso Jesus não está ouvindo, parece que está morto. Ele chega e diz: paz, paz seja convosco. Para finalizar, dentro do espírito desta mensagem, vamos ler uma poesia que fiz em que intitulei Mensagem da Páscoa. Nossa mensagem da Páscoa para os irmãos. Mensagem da Páscoa. Ó tu, que nesta vida estás cansado, carregando teu fardo em tuas costas, por que ficas assim desanimado e no teu coração pesar denotas? Desperta, anima-te e percebe além que existe, olhando para ti, alguém que, sendo vencedor até da morte, vai te ajudar a mudar a tua sorte. Ó tu que estás tão triste pelas dores da enfermidade que se torna dura, não desanimes. Aonde quer que fores, alguém passou antes de ti na agrura da estrada do terrível sofrimento e pode te curar, te dar alento, te dar alento. Ele também sofreu estando aqui e pode socorrer também a ti. Ó tu que sofres a desilusão causada pelo irmão ou um amigo que foi injusto e desleal contigo, não animes rancor no coração. Antes de ti, alguém injustiçado, não tendo cometido algum pecado, relevou tudo e soube perdoar. E pode também nisso te ajudar. Ó tu, que estás caído e deprimido, e não consegues controlar o choro, não te perturbes, não estás perdido. Outros choram contigo sem desdoro, como Cristo, que posto em agonia, orando ao Pai, em súplica pedia: passe de mim o cálice terrível, se quiseres, ó Pai, e for possível. Ó tu que sofres por qualquer motivo, não deixe te abater no sofrimento. Por ti sofreu na cruz atroz tormento, foi sepultado e está hoje bem vivo o Cristo, que salvou a tua alma e te dá força e recupera a calma. Ele passou por nossas aflições e pode consolar os corações. Nosso Senhor não é um Senhor morto, ressuscitou, venceu a sepultura. Lembra-te disto para o teu conforto. Com isso, garantiu vida futura a todo o que confia em seu poder. E sempre ao nosso lado está presente, levando o nosso fardo. Podes crer, porque Ele vive e reina eternamente. Aleluia! Cristo é vivo! Aleluia!